Eu converso agora com o deputado Léo Portela, do PRB. O deputado apresentou um projeto aqui na Assembleia Legislativa, um projeto que já está tramitando e que prevê uma escola sem partido. Deputado, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham pela TV Assembleia. Deputado, explica pra gente o que prevê esse seu partido, por que o senhor sentiu necessidade de apresentá-lo. O projeto Escola Sem Partido, ele traz ao conhecimento dos alunos os deveres que já estão descritos na Constituição brasileira. Então, os professores terão ali na sala de aula, com as placas que serão afixadas, a possibilidade de que os alunos sejam informados se a conduta do professor está sendo respeitosa à lei, à Constituição Federal ou não. E caso não esteja sendo respeitosa, o aluno tem condição de se posicionar conhecedor que será dos seus direitos. E quais serão os termos desse projeto, deputado? Em que tipo, né? No que o senhor acha, né, que a escola tem avançado? Em que questões o senhor acha, né, que atualmente a escola tem avançado e que não deveria interferir? Em que tipo de educação a escola não deveria interferir? Certamente a escola não pode influenciar colocando a doutrinação, principalmente partidária, como uma parte integrante do ensino. Então, se o professor usa a sua audiência cativa, a audiência garantida que ele tem por meio da obrigatoriedade do aluno estar na sala de aula, ele usa esse momento para doutrinar, para passar ideias partidárias, trazendo essas ideias como se fossem ideias corretas, independente, não estou entrando no mérito se são corretas ou se não são corretas, mas no caso, ele coloca como verdade absoluta que são corretas e que os alunos devem respeitar essas ideias sem possibilidade de crítica, sem possibilidade de liberdade de consciência. Então isso aí é o principal ponto, e isso tem acontecido muito nas escolas. Isso que eu queria saber do senhor, o que tem acontecido nas escolas que levou o senhor a propor esse projeto? Nas escolas nós vemos principalmente professores partidários da esquerda que usam as salas de aula para levantar ideias, ideologias de esquerda como se fossem ideologias extremamente corretas, inquestionáveis, e os alunos que ousam discordar dessas ideias, inclusive são penalizados com notas mais baixas, com advertências. Isso não pode acontecer de maneira alguma, porque o professor precisa respeitar a liberdade de consciência do aluno. E o aluno precisa conhecer seus direitos para que possa exercer também. Que tipo de ideias seriam essas, deputado? Por exemplo, ideias da teoria marxista, teoria de Karl Marx, como ideias que são ideias predominantes a qualquer outro tipo de ideologia que seja antagonista a essas ideias. Por exemplo, professores que criticam o capitalismo colocando ideias marxistas, ideias comunistas como ideias inquestionáveis. E ai daqueles alunos que questionarem essas ideias. Nós vimos, inclusive, algumas provas já sendo corrigidas por professores, alunos que se posicionam contrário a ideais marxistas, e esses alunos levam nota mais baixa, são advertidos pelo professor simplesmente por discordar das ideias do professor. O professor não oferece igualdade de oportunidade para todas as ideologias, seja a ideologia que ele abraça, seja a ideologia antagonista à ideia que ele abraça. Agora, tem a ver também com o seu projeto, ele trata também do ensino religioso? Ele fala alguma coisa sobre o ensino religioso nas escolas? O projeto como um todo, ele traz a questão da neutralidade, inclusive religiosa. Então, o professor não pode usar ali a sala de aula para professar as suas ideias no que diz tocante à sua fé, de maneira a doutrinar as crianças, mas ele também não pode usar argumentos científicos, por exemplo, para ridicularizar a fé de outros. Isso tem acontecido nas escolas? Isso acontece, principalmente naquelas pessoas que acreditam na teoria criacionista em detrimento da teoria evolucionista. Alguns professores fazem chacota daqueles que professam uma fé cristã que acreditam na teoria criacionista. Certo, deputado. E como que está a tramitação aqui do seu projeto? Ele começou a tramitar agora aqui na Assembleia. Sim. Qual que é a sua expectativa para a tramitação dele nas comissões e depois aqui no plenário? A expectativa é muito boa, porque é um projeto necessário e é um projeto que nada mais faz do que informar os alunos dos seus direitos garantidos na Constituição. É a fixação de 6 placas na sala de aula que dizem quais são os direitos dos alunos
e os deveres dos professores. Isso seria nas escolas do Estado ou para todas as escolas de Minas? Todas as escolas. Certo. E além disso, além das placas serem fixadas, né, os professores teriam, a escola teria que cobrar isso como uma norma dos professores, seria isso? Sim, na verdade, o professor ele tem que se sujeitar ao império das leis. Se o professor não se sujeita às leis do país, ele está se sujeitando, então, às sanções, sejam elas administrativas, penais, civis. E aí, no caso, se a escola identifica que o professor ele transgrediu uma norma, seja ela no que diz no tocante ao administrativo, a escola pode sim, de alguma forma, penalizar o professor e sujeitá-lo a sanções administrativas, um processo administrativo no caso de um professor da rede pública. O seu projeto ele prevê alguma sanção, no caso, para as escolas ou para os educadores? Não, o projeto não prevê sanção, mas o arcabouço jurídico brasileiro prevê essas sanções, tipo, como podemos dizer, o abuso de autoridade do professor que impõe uma ideologia que é a sua a um aluno. E isso valeria para todas as escolas até o nível médio? Isso valeria para todas as escolas. Deputado Léo Portela, muito obrigada pela sua entrevista. É um prazer.